Eu tô te ouvindo falar um pouco do Butão, Carla, e eu queria ouvir um pouco mais sobre essa tua experiência lá no Butão, esse curso da Schumacher. Eu sei que a turma que nos acompanha aqui está sempre também buscando referências, né, de cursos, de aulas. Então eu queria deixar essa minha referência da Escola Schumacher aqui no Brasil, que está, né, aqui próximo, enfim, em São Paulo, né? Claro que, né, lá na Inglaterra, não sei como é que estão as coisas hoje, mas para mim Voltaram, continua sendo um sonho. estão presenciais, estão com os cursos, mestrado, tudo já, eles conseguiram voltar. Bom, o Butão, para mim, é um divisor de águas. Assim, a entrada da psicologia positiva, é óbvio, é uma virada profissional, é muito importante, mas o Butão é um divisor de águas. Por quê? Você comentou isso na abertura, né, na tua fala. O Butão nos apresenta fortemente o conceito da felicidade coletiva. Eles não compreendem, é uma cultura que não compreende essa felicidade, assim, vacina pouco, meu braço primeiro, sabe? Essa coisa de, desde que eu esteja bem, não importa como os outros estão. Então, eles não compreendem isso. Então, isso para mim foi muito impactante. A própria experiência Schumacher, por causa da formação FIB, Schumacher é incrível, como Schumacher Brasil, tenho amigos que fizeram também Schumacher Brasil, que tem as melhores referências. A minha experiência foi Schumacher Inglaterra, uma experiência impressionante. É um mundo que se abre, especialmente do ponto de vista das novas economias, muito bem estruturado, com professores de altíssimo gabarito. Agora, o FIB, especificamente, foi um choque de realidade, né? Eu me lembro de voltar no primeiro módulo na Inglaterra, então a gente não era direto, não era contínuo, era um ano de formação, mas você vai e volta. E de falar o que, que eu faço com esse conhecimento agora. O que, que eu faço no momento em que eu compreendo, por exemplo, que é hoje o que me mobiliza muito pessoalmente, está em alguns cursos meus, está em alguns artigos, em alguns materiais, mas pessoalmente é o que realmente me dá gás. A questão da economia, da força da economia no nosso bem-estar, ou melhor, no nosso mal-estar. Não tem como falar de felicidade coletiva, né, Carla, Sim, sem a sim. gente falar do sistema capitalista, sem a gente falar de Isso. economia, porque não é possível, não é possível o capitalismo selvagem conviver com a felicidade, não tem como, né? Ou a gente ressignifica sucesso, ou a gente vai continuar criando a doença. A gente criou essa doença, a gente criou depressão, a gente criou Neoliberalismo, ansiedade. né, Gustavo? Neoliberalismo, assim, temos solução fácil? Não, não temos solução fácil, mas precisamos fazer uma crítica, né? Precisamos olhar de frente para isso. Tem muitos aspectos aí que são muito importantes para a gente falar, especialmente no campo da felicidade. O neoliberalismo, ele transforma tudo em mercadoria, né? Tudo é mercadoria. Então, a própria felicidade já é uma mercadoria. A gente já sabe dos produtos embalados na prateleira, que são os produtos da felicidade. Como a gente tem os produtos de propósito, por exemplo, como você também trouxe. Como a gente tem o Mac Mindfulness. Como a gente vai ter tudo sendo transformado em mercadoria. Então, esse é o grande movimento do neoliberalismo. Então, a gente tem aí um aspecto importante no qual todos nós que estamos envolvidos de maneira séria e responsável com a ciência. Então, existem muitas formas de se abordar a felicidade, nenhuma está errada, mas se a gente fala no lugar da ciência, afirma que fala no lugar da ciência, a gente tem que ter um olhar muito atento para isso. Se estamos colocando simplesmente produtos na prateleira para vender, porque essa é a forma da gente destruir um campo de trabalho. E a gente já viu isso acontecer em outras áreas. Eu ouvi no Congresso Mundial de Psicologia desse ano, positiva, uma fala de um professor fabuloso, vai me fugir o nome dele agora, não é dos midiáticos da psicologia positiva, e Daqui ele a disse o pouco vem. seguinte: pois é, não, esse não vai vir de jeito não, é a primeira vez que eu ouvi falando, foi Né? fantástico. E ele disse o seguinte: quando a gente vai num congresso de neurociência, por exemplo, a gente não tem na primeira fila pessoas sentadas ouvindo uma palestra para monetizar o conhecimento. E aí ele trouxe essa questão: por que nós vemos isso dentro da psicologia positiva?
Como é que eu monetizo o conhecimento? Então, esse é um alerta muito importante. E não é um alerta que eu estou fazendo para criar regras para o planeta. Eu faço para mim também. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter, uma responsabilidade muito grande que a gente precisa ter. Então, a economia, o nosso modelo, que não é meramente um modelo econômico, esse é um modelo ideológico e econômico, que é o neoliberalismo, é responsável por grande parte do nosso sofrimento social. Então, o nosso sofrimento social está muito ancorado. Se eu for muito longe, se eu virar o padre do balão, você me puxa de volta, tá, Gustavo? Porque Tá às vezes eu viro o padre excelente, do balão e Carla. vou embora. Você me Decola e puxa, vamos junto, vamos junto. Vou você me agarrado traz nesse de foguete volta. aí. Você me traz de volta. Quando a gente fala, por exemplo, de escalada de transtornos mentais e comportamentais, claro que isso é multifatorial, claro que não tem uma resposta simples, mas a gente sabe, por exemplo, e aí tem um autor que eu super indico, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano. É necessário ler para quem se interessa por essas questões de bem-estar e mal-estar da sociedade, que um livro que se chama Sociedade do Cansaço. É necessário lê-lo. Sociedade do Cansaço, em que ele vai dizer o seguinte: a gente se explora como se a gente fosse o empresário da gente mesmo. E fique confortável, porque isso não é uma escolha voluntária. Não se culpe, não se martirize. Eu, você, enfim, quem está ouvindo a gente, estamos mergulhados dentro de um caldo que é muito mais forte que todos nós, onde estamos todos numa postura que aí eu vou trazer um outro pensador, que é o Bauman, que dizia: somos caçadores ininterruptos, estamos sempre caçando, com medo de que na hora que a gente pare de caçar, a gente vire a caça. E a gente precisa aí, estou misturando Bauman com Han, mas eles não brigam entre si em termos de pensamento. E Bauman diz: precisamos retomar a postura de jardineiros. Né? Não, a gente caça, a ideia da caça. Então, isso é neoliberalismo. Né? E isso é responsável por boa parte do nosso sofrimento. Né? Tudo da grande crise de sentido, daquilo que o Otto Scharmer, na teoria U, vai falar. Todo mundo levanta, a gente está falando aqui de MIT, todo mundo levanta de manhã para cumprir uma série de obrigações para entregar resultados que não interessam a ninguém. Se a gente falar institucionalmente, não é só individualmente, institucionalmente, não interessam a ninguém. Não são resultados bons para ninguém, nem para a gente e nem para a coletividade. Então, é esse impulso, é esse movimento ininterrupto, essa caça que nunca cessa, que a gente precisa fazer a gestão da marca pessoal, a gente precisa ser relevante, a gente precisa postar, porque senão vão esquecer da gente, o algoritmo vai tirar a gente do jogo e a gente vai explorando a gente mesmo. Então, isso é filosofia, né? Claro, não é uma coisa tão prática, mas é importante que a gente reflita, porque existe uma pergunta que é fundamental. E é uma pergunta que eu não tenho a minha resposta, então eu vou falar aqui não como se eu fosse a dona da verdade, que é: o quanto é suficiente para cada um de nós? Se a gente consegue olhar para a existência da gente e responder: o quanto é suficiente para mim? De dinheiro, de trabalho, de compromisso, de conforto, do que quer que seja. A questão da noção de suficiência, né? Que o neoliberalismo não vai deixar, né? Ele vai estar sempre empurrando a gente para um pouquinho, mais um pouquinho só, né? Só mais um pouquinho. Não custa nada, eu trabalho mais algumas horas aqui, tá tudo bem. Depois eu descanso, né? Então, são reflexões muito importantes. E aí, isso tudo para dizer que isso é Schumacher. Assim, isso não totalmente, mas é muito deflagrado pelo pensamento das novas economias, né? Que são tratadas dentro de Schumacher. Eu tive, nossa, Carla, que construção incrível que você fez. Sou grande fã desse livro do Byung-Chul Han, porque ele lê a realidade, né? Ele lê a realidade e te mostra, olha onde é que você tá, né? Isso tudo que você tá vivendo, essa culpa que você encontra quando você descansa, porque você pensa que você podia estar fazendo outra coisa, devia estar trabalhando, e aí você trabalha e você pensa que devia estar descansando, isso tudo é onde estamos, né? É onde estamos. Quando você se dá conta, né, você pode olhar para isso e refletir de outra forma, porque você começa a se situar um pouco
de onde você está. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.